E aí, pessoal, vamos iniciar aqui a correção da lista de exercícios a respeito de razões trigonométricas aplicada à segunda série do ensino médio. O primeiro exercício, exercício do Enem, diz assim: um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Aí ele colocou aqui o esquema e uma tabela de dados. Continuando, na data do acontecimento, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob o ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical, que é essa daqui, ó. Se você somar 1,8 com 3,7, dá 5,5. Alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob o ângulo de 30 graus. Qual é a altura aproximada que se encontrava o balão? Então, o objetivo do problema é encontrar esse valor aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então, está aqui o nosso valor de x. Aí você pode se perguntar, poxa vida, qual triângulo eu vou usar para resolver o problema? Será que eu vou usar esse triângulo menor com o ângulo de 60 graus? Será que eu vou usar o triângulo maior com o ângulo de 30 graus? Observa que na tabela ele te deu os dados referentes ao ângulo de 60 graus. Então, ele já te deu a dica do qual triângulo você deve usar, esse pequeno. Então, você vai olhar em relação a esse ângulo de 60 graus, quais são os lados que eu tenho desse triângulo. Eu tenho o lado que fica na frente, cateto oposto, e eu tenho o lado que fica bem pertinho do ângulo, que é cateto adjacente. Então, você percebe lá, ó, no seu macete, soca à toa. Isso aqui, você não pode ter preguiça de colocar num cantinho que vai te ajudar muito. Então, cateto oposto e cateto adjacente, ó, nós vamos usar a tangente. Tangente de 60 graus, porque é o triângulo pequeno que nós estamos usando. Então, primeiro o cateto oposto, depois o cateto adjacente. Aí você olha na tabela, quanto vale a tangente de 60 graus? 1,73. Então, substitui 1,73 é igual a x sobre 1,8. E aí, o que você faz? Completa aqui embaixo com 1 e multiplica cruzado. Então, quando você faz x vezes 1, você vai encontrar x. E depois, 1,73 vezes 1,8. Você vai achar 3,11 ou aproximadamente 3,1 quilômetros. Então, se você conseguiu decifrar essa continha e marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 2. Para socorrer uma pessoa num apartamento durante um incêndio, os bombeiros utilizarão uma escada de 30 metros de comprimento, que está aqui, que será colocada conforme a figura a seguir, formando com o solo um ângulo de 60 graus. Qual a distância do apartamento ao chão? Ou seja, ele quer saber a altura aqui, ó, da ponta da escada até o chão. Então, vou chamar de x. Então, lembrando, em relação a este ângulo de referência, nós temos o lado que está na frente, que é o cateto oposto. E o maior lado do triângulo retângulo, a figura não trouxe, mas aqui tem 90 graus, é a hipotenusa. Então, cateto oposto com hipotenusa. Cateto oposto com a hipotenusa, você usa o seno. Então, vamos usar o seno de 60 graus.
Coloca na ordem, primeiro o cateto oposto, depois a hipotenusa. Olhando na tabela, o seno de 60 graus, 0,87. Então, substituindo, 0,87 igual a x sobre 30. Pronto, o mesmo esquema agora. Completa com 1 e multiplica cruzado. Então, você tem x vezes 1, você vai encontrar x. E 30 vezes 0,87. 30 vezes 0,87. 26,1 metros. Então, essa aqui não tinha alternativa, era para você fazer a continha e chegar na resposta. Se você chegou em 26,1, você acertou. Questão número 3. A vista superior de um parque mostra dois caminhos para se chegar ao ponto C, a partir do ponto A. Uma das opções é ir para o ponto B, onde há bebedouros e lugar de descanso, e depois ir para C. Caso um visitante do parque queira ir direto para C, quantos metros ele terá caminhado a menos do que a primeira opção? Então, o que nos interessa primeiro é encontrar o valor de H. E aqui você tem muitas opções. Bom, o desenho não fez, mas aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, eu posso escolher, por exemplo, em relação a esse ângulo de 58 graus, eu tenho, por exemplo, cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, quem é que a gente usa? Você já guardou o soca-toa? Isso, você vai usar o seno. Então, eu posso, para resolver esse problema, usar o seno de 58 graus, que é o cateto oposto sobre sobre a hipotenusa. Aí você olha aqui, ó, o seno de 58 graus, 0,85. Então, 0,85 é igual a 17 sobre H. Então, você vem, completa aqui embaixo com 1 e faz a multiplicação cruzada. Então, fazendo isso, você vai encontrar o seguinte: 0,85 vezes H e 17 vezes 1. Bom, o valor de H é 17 dividido por 0,85. Então, quando você efetua essa divisão, 17 por 0,85, você encontra 20, exatamente 20 metros. Bom, então se ele quiser ir direto do A para o C, ele vai andar 20 metros. Isso significa quanto a menos do que a outra opção? Bom, se H vale 20, para você encontrar esse pedaço aqui, basta substituir aqui, ó, vai ficar 20 menos 9,46. 20 menos 9,46. Então, vamos fazer essa continha para ver quanto que dá. Menos 9,46. Então, essa primeira parte aqui mede 10,54. Então, se você sair de A para B e depois de B para C, essa trajetória vai ser 10,54 mais 17, que vai dar 27,54 metros. Pronto, a pergunta é, indo direto de A para C, quanto que ele vai economizar de caminho? Né? Quanto ele vai caminhar a menos? Então, vou colocar aqui, ó, a diferença. A diferença entre eles, 27,54 menos 20, que vai dar 7,54 metros. Tá vendo? Então, se você conseguiu fazer esse problema, entender e chegou em 7,54, você está de parabéns. Questão número 4. Teodolito é um instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais utilizado em trabalhos de construção. Uma empresa foi contratada para pintar um edifício de 4 andares. Para descobrir a área total a ser pintada, ela precisa descobrir a altura do edifício.
Uma pessoa posiciona o instrumento a 1,65 metros de altura, encontrando um ângulo de 30 graus. Então, aqui ele falou que essa altura aqui, pequenininha, é de 1,65 metros. O ângulo de referência já está aqui. Então, continuando, supondo que o teodolito esteja distante do prédio, essa distância aqui, ó, 13,3 metros, perdão, 13 raiz de 3 metros. Qual é a altura em metros do edifício? Ou seja, qual é o valor total aqui, ó? Ele quer saber esse H. Agora, repara bem aqui. Vou botar aqui o H. Repara bem que esse H, ele é a composição de duas medidas. Por exemplo, aqui no meu triângulo, eu tenho essa parte desconhecida que eu posso chamar de x. E ainda tem outro pedacinho aqui, ó, que mede 1,65 metros. Bom, então primeiro, vamos encontrar o valor de x. Em relação ao ângulo de referência, nós temos o cateto oposto e nós temos o cateto adjacente. Observa que a tangente, ó, não temos. Então, cateto oposto e adjacente, nós vamos usar a tangente. Tangente de 30 graus. Primeiro é o cateto oposto, depois é o cateto adjacente. Bom, na tabela, a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Então, vamos substituir. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 13 raiz de 3. Pronto, o que você vai fazer aqui? Multiplicar cruzado. Igualzinho nós fizemos nos outros. Então, quando você faz a multiplicação cruzada, 3 vezes x, 3x. Agora, aqui você vai tomar cuidado. Ó. O único número que está fora da raiz é o 13. Então, eu vou repetir o 13. E os outros dois números estão dentro da raiz. Então, eu posso multiplicar 3 vezes 3, 9. E qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Então, vai ficar 13 vezes 3. 13 vezes 3 é 39. E se você dividir 39 por 3, você vai encontrar que o x vale 13. Então, presta atenção, ó. Esse é o valor do x, 13. Observe que H ele é composto de duas medidas. Quem é o H, a altura do prédio? É o valor do x mais a altura do teodolito, que é 1,65. Se o x vale 13 e o teodolito tem a altura de 1,65, a altura do prédio é 14,65 metros. Ou seja, se você marcou a alternativa D, você está de parabéns.